Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje é dia 9 de julho e o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 11. Sucedeu, depois disso, que, ouvindo-o, Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafot-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse Yahvé a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Seus cavalos jarretarás, os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom e deram neles de repente. E Yahvé os deu na mão de Israel e os feriu, e os seguiram até a grande Sidom, até Misferote, Maim e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como Yahvé lhes dissera. Os cavalos jarretou e os carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor, dantes, era a cabeça de todos os reinos, e toda a alma que havia nele. Feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo de Yahvé. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos das cidades e o gado e os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara Yahvé a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou daquela terra, toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do Monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra, todas foram tomadas. Porquanto de Yahvé vinha que seu coração endurecesse, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Naquele mesmo tempo veio Josué e extirpou os anaquins nas montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que Yahvé lhe tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Salmos. Hoje somente um salmo de número 144. Bendito seja Yahvé, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, tu és.
escudo meu, em quem confio e quem me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombra que passa. Abaixa, ó Yahvé, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. E é ele que dá vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é destra de iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavadas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é Yahvé. Jeremias, hoje Jeremias, capítulo de número 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique justiça ou busque verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive Yahvé, de certo falsamente juram. Ah, Yahvé, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho de Yahvé, o juízo de seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho de Yahvé, o juízo do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades e qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram e multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando, cada um a mulher do seu companheiro. Deveria eu castigar estas coisas, dizia Yahvé, ou não vingaria na minha alma de uma nação como esta? Subi os seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são de Yahvé, porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz Yahvé. Negam Yahvé e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz Yahvé, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz Yahvé, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. Comerão a tua cega, teu pão, que haviam de comer os teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes em quem confiavas, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda que naqueles dias, dizia Yahvé, não farei de vós uma destruição total.
E sucederá que, quando disserem, por que nos fez Yahvé, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temeis a mim, diz Yahvé, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, e que ele não traspassará? Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, tememos agora a Yahvé nosso Deus, que dá chuva, temporã e tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz Yahvé. Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, Josué 11 segue com o mesmo princípio de que o Senhor determina a batalha, a estratégia, e se nós obedecermos o que Ele está ordenando, se obedecermos os seus comandos, nós seremos bem-sucedidos, porque Ele estará conosco. E no Salmo 144, o salmista pergunta, Senhor, quem é o homem para que se importe com ele? E nós podemos muitas vezes pensar, Senhor, o Senhor é tão grande, por que se importar com o ser humano tão cheio de falhas? Mas desde o princípio, desde a criação lá no Éden, o Senhor já tinha bons olhos para com o homem. Ele fez toda a criação e o versículo diz, viu que era bom. E quando ele faz o ser humano, o versículo diz, viu que era muito bom. Esse é o olhar do Pai. O olhar do Pai é cheio de amor, é cheio de misericórdia, conhece as imperfeições, os defeitos, mas não deixa de ter misericórdia e de amar. Então se veja assim, sinta-se o alvo do amor de Deus. E em Jeremias, no capítulo 5, ele descreve uma situação que parece os dias que nós vivemos hoje. As pessoas viraram as costas para Deus, se assoberbaram, se acham donos de tudo, como se não precisassem nem um pouco de nada vindo da parte de Deus, como se Deus não existisse, não visse, não intervisse em tudo. E o Senhor está esperando. Ele está esperando que o ser humano caia em si e se volte para Ele. E quando isso acontecer, como pai que está à espera do filho rebelde, Ele vai abrir os braços, porque Ele não tem como negar a sua essência é a bondade. Ele é a fonte de toda misericórdia e de todo perdão. Mas se nós não passarmos pelo vale do arrependimento, nós não vamos alcançar esse colo do Pai. Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor não desiste. O Senhor não desiste da sua criação, o Senhor não desiste do ser humano. Sendo proprietário da nossa vida pelo direito de criação, o Senhor ainda entregou a Jesus para nos redimir do pecado e tornou-se dono da nossa vida por direito de redenção.
de todo aquele que busca o sangue vertido no Calvário para redimir-se das suas más obras. Nós te damos graças por essa dupla oportunidade de pertencer ao Senhor. Ajuda-nos em tudo aquilo que somos fracos, capacita-nos, porque às vezes, diante de tanta imperfeição, a pergunta do salmista sobe ao nosso coração: quem somos nós para que o Senhor se importe tanto? E o que nos consola é saber que somos filhos e o Senhor, na condição de Pai, nos acolherá no dia em que nós tomarmos ciência com clareza de todo o nosso engano e passarmos pelo arrependimento. Venha sobre nós esse espírito de arrependimento, porque precisamos de Ti. Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Shalom.